Um Tirania de Aço capítulo 371. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Nuble Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. Semanas se passaram como Berengar, e suas noivas mais novas começaram a planejar seus casamentos. Enquanto isso acontecia, Honoré havia enviado pessoalmente um convite a seu pai e ao restante de sua família para visitar Cufistene na tentativa de conhecer melhor Berengário. Havia também outro assunto que Berengário queria discutir com o imperador bizantino, que girava em torno da dívida que ele tinha com Berengário. Enquanto Berengário havia absolvido o homem de uma parte considerável de sua dívida, restava uma grande parte dela, pelo menos 25%. E isso valia bilhões de dólares americanos do mundo moderno. Enquanto a guerra no norte da África continuava a favor dos bizantinos e novas terras eram adquiridas todos os dias, um lugar em particular interessou muito Berengar. Como tal, pedira a Honoria que convidasse cedo a família para que Berengário os conhecesse melhor e negociasse a aquisição de uma determinada faixa de terreno que era crucial para os planos de Berengário. Com isso em mente, Berengário vestiu seu uniforme mais extravagante, com todas as suas condecorações militares estampadas para o encontro que estava ocorrendo entre o rei da Áustria e o imperador bizantino. Vetranis olhou para Berengário, que segurava a mão da filha com um sorriso amoroso no rosto. Apesar de se sentir mal do estômago ao ceder às exigências anteriores de Berengário, o aumento das proezas da Áustria era algo que ele não podia mais ignorar. De fato, estava grato por poder casar Honoria com sucesso com um homem cujo poder rivalizava com o seu. Depois de passar um tempo considerável para se acalmar e ouvir os conselhos de alguns de seus conselheiros mais proeminentes, Vetranis percebeu que ter a Áustria como aliada era uma opção muito melhor do que ter a França como um. Embora a Áustria enfrentasse algumas dificuldades nos próximos dias, Vetranis realmente acreditava que juntos eles poderiam superar o poder da Igreja Católica. Berengar começou a conversa tirando um mapa e colocando-o sobre a mesa. Neste mapa havia uma faixa específica de terra destacada. Esta terra não era nada além de um deserto inútil. No entanto, a parte que interessou a Berengário foi que esta terra era o canal de Suez em sua vida passada. Algo que Berengar estava muito interessado em construir nesta linha do tempo. Depois de olhar o mapa por vários minutos, Vetranis não tinha certeza do que Berengar estava pedindo a ele e pediu esclarecimentos. O que é? Você destacou uma área estéril e inútil. Estou perdendo alguma coisa? Berengar manteve uma fachada calma ao iniciar seus termos de negociação. Dê-me esta terra e considerarei todas as suas dívidas perdoadas. Embora o acordo parecesse bom demais para ser verdade, Vetranis não tinha a intenção de dar uma única polegada de terra conquistada com o sangue de seu povo a um país estrangeiro e, como tal, franziu a testa antes de deixar suas intenções claras. Não me importo se você vai se casar com minha filha, nunca cederei solo bizantino a uma potência estrangeira. No entanto, Berengar imediatamente começou a abanar o dedo e estalar a língua ao ouvir a resposta de Berengar. TSK, 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 TSK. Não estou pedindo que você dê esta terra para a Áustria, por todos os meios. Ela deve permanecer como parte do seu império e, portanto, sujeita às suas leis e impostos. Estou pedindo que você dê-me esta terra pessoalmente. Com ela construirei um canal do Mediterrâneo ao Mar Vermelho e abrirei uma rota comercial para a Ásia. Você poderá estabelecer um porto e cobrar impostos sobre todas as mercadorias que fluam, e terei acesso às rotas comerciais orientais. Quando Berengário disse isso, Honoré e Vetranis olharam para ela em choque. A ideia os deixou estupefatos. A mão de obra necessária para construir tal coisa não era pequena. Embora a força de trabalho da Áustria tenha aumentado muito ao longo dos anos, não foi fácil enviar dezenas de milhares de trabalhadores para a área. Como tal, Vetranis zombou do idealismo de Berengário antes de tentar informá-lo da impossibilidade de realizar tal grande feito. Impossível, levaria décadas, e dezenas de milhares, se não centenas de milhares de trabalhadores para realizar tal coisa. Você estaria perdendo seu tempo.
A despesa para construir tal coisa valeria mais do que a dívida que ainda devo você. No entanto, Berengário não foi dissuadido. De fato, ele se recostou em sua cadeira e passou um braço ao redor do ombro de Honoré enquanto relaxava. Depois de fazer isso, um sorriso presunçoso apareceu em seu rosto enquanto ele apresentava mais uma afirmação audaciosa. Vou construí-lo em 10 anos ou menos. O que não for despedaçado por dinamite será dragado por máquinas. Não precisarei de dezenas de milhares de homens, nem precisarei de milhares de homens. Em 10 anos, este canal será construído e, com ele, o comércio fluirá da Península Ibérica para o mar da China Oriental. Você, como imperador do Império Bizantino que governa essas terras, poderá cobrar um imposto sobre qualquer mercadoria que entre ou fora do canal, e as pessoas ainda usarão como principal rota comercial. Embora Vetranis não soubesse o que era dinamite ou sequer pudesse conceber as máquinas, Berengar falou sobre isso. A confiança no tom de voz do rei austríaco e o brilho em seus olhos convenceram completamente o homem. Como tal, começou a pensar neste magnífico conceito que Berengário propunha como se fosse realmente possível e quais os benefícios que poderia proporcionar a si próprio. Por fim, Vetranis suspirou pesadamente antes de acenar com a cabeça em concordância. Devo estar louco por sequer considerar isso, mas muito bem aceitarei sua proposta. Dou-lhe 15 anos construindo este canal do qual você tanto se vangloria, e se você não conseguir concluí-lo dentro desse prazo, considerarei seu objetivo inatingível e reclamará essas terras para a coroa bizantina. Em resposta a isso, Berengário riu antes de apertar as mãos do imperador. Ao fazê-lo, ele brincou sobre a situação. 10 anos foi minha estimativa máxima. Eu provavelmente poderia fazê-lo com menos recursos suficientes. No entanto, aceitarei seus termos de 15 anos. Dentro de um ano, iniciarei a construção. Por enquanto, vamos relaxar e aproveitar o próximo casamento. Falando nisso, acho que sua filha tem algo que ela quer te dizer. Berengário imediatamente pegou um cálice da mesa e o encheu com vinho fortificado enquanto Honoré o encarava incrédula. Ela queria informar a família sobre sua gravidez depois de casada. Ainda assim, Berengar só teve que forçar a mão dela. Ela honestamente não podia acreditar que estava se casando com tal canalha. No entanto, no momento seguinte, ela suspirou pesadamente e acalmou seus nervos antes de revelar o pensamento em sua mente. Pai, estou grávida. No momento em que Vetranis ouviu isso, ele ficou pasmo. Apesar de saber que Berengário já havia tirado a castidade da moça, ele não esperava que ela já estivesse grávida. Como tal, ele olhou para Berengário, que tinha um sorriso de comedor de merda no rosto, e de volta para Honoria, que tinha uma expressão preocupada há várias vezes antes de começar a chorar. Eu vou ser avô? Depois de dizer isso, ele agarrou sua única filha e a abraçou com força, o que surpreendeu Honoria. Ela só havia sido abraçada pelo pai uma vez em toda a vida, e isso quando ela era uma criança. As emoções cruas no rosto do homem chocaram até Berengar. Ele nunca suspeitou que o imperador bizantino ficasse tão emocionado com tal coisa. Honoré sorriu e acenou com a cabeça enquanto se desvencilhava do aperto de seu pai, onde o homem imediatamente enxugou as lágrimas de seus olhos e recuperou a graça de um imperador ao fazê-lo. Ele olhou para Berengário com um súbito vislumbre de compreensão. Então é por isso que você definiu o casamento tão próximo do original? Berengário riu e acenou com a cabeça enquanto respondia à pergunta do imperador sim. Ela não é a única grávida, todas estão, então eu pensei que diabos. Eu poderia muito bem ter os casamentos antes que se tornem visíveis. Afinal, eu não gostaria que as pessoas questionassem a legitimidade de nossos filhos. Vetranis balançou a cabeça e sorriu ao elogiar Berengar pela primeira vez desde que se conheceram. Eu realmente invejo sua juventude. Em resposta a isso, Berengar riu mais uma vez antes de fazer um comentário sarcástico. Quer mudar de lugar? No momento em que ele disse isso, o imperador caiu na gargalhada e Honoré olhou para Berengário com um olhar assassino. Como tal, Berengar passou o braço em volta dela mais uma vez e beijou a jovem princesa na bochecha antes de fazer um comentário sarcástico. Vamos,
Querida, não me olhe assim, foi uma piada. Apesar de sua justificativa para o comentário inapropriado, Honoria continuou a fazer beicinho e, como tal, Vetranis suspirou profundamente antes de comentar sobre o relacionamento deles. Posso dizer que vocês dois têm um ótimo relacionamento. Estou ansioso pelo que vai acontecer. Em resposta a isso, Berengário ergueu seu cálice no ar com um sorriso malicioso no rosto como um pseudo-brinde antes de tomar outro gole do vinho fortificado contido nele. Assim passou o resto do dia com Honoria e seu pai, conhecendo o homem que em breve seria seu sogro. Quanto a como o resto da família de Honoria interagiu com Berengário, isso é uma história para outra hora. Tirania de Aço capítulo 372. Enquanto os preparativos para os próximos casamentos de Linda e Honoria estavam sendo realizados, o imperador bizantino Vetranis Paleólogo e sua família estavam sentados à mesa de Berengário, desfrutando de um banquete preparado para os convidados austríacos do Oriente. Uma aliança entre o Reino da Áustria e o Império Bizantino foi negociada devido ao próximo casamento entre Berengário e Honoria. Apesar disso, esta noite foi a primeira vez que Berengário recebeu a família de sua jovem noiva. Além do próprio Vetranis, ele conheceu os membros da família de Honoria pela primeira vez. Sentada ao lado do imperador bizantino estava sua esposa, a imperatriz Olimpia Paleólogo, que era excepcionalmente bonita por si só. Ela parecia uma versão madura de sua filha, além do cabelo tingido de roxo que Honoria tinha. Berengário ficou bastante satisfeito com isso, pois significava que, quando Honoria tivesse a idade de sua mãe, ela ainda seria uma beleza excepcional. No entanto, ao contrário de Honoria, a imperatriz era totalmente inexpressiva, quase como se tivesse um total e absoluto desrespeito por seu anfitrião e futuro genro. Sentado ao lado da imperatriz estava o filho mais velho do imperador e sua esposa. Quintus Paleólogo foi um dos candidatos apoiados pelas várias facções do império para a sucessão do trono imperial. No geral, ele era um indivíduo sábio e carismático. Na verdade, havia uma razão para ele ser considerado o favorito na disputa sucessória em andamento. Se não fosse pelo fato de ser um tanto pacifista e pelos temores em torno de sua atitude mansa em relação à política externa, Andronicos e sua facção poderiam ter prometido apoio a ele. Decentius, por outro lado, não estava presente nesta ocasião. Na verdade, ele estava atualmente no norte da África, continuando a campanha iniciada por Aretas. Como o segundo príncipe, ele era o outro candidato principal. Ele era um comandante renomado e combativo na política externa, que ganhou apoio de muitos dos apoiadores do imperador mais enlouquecidos pela batalha. No entanto, aos olhos de Andronicos e seus aliados, o homem simplesmente não pensava em nada além da guerra. Sem dúvida, ele mergulharia Bizâncio em dívidas e desespero se herdasse o trono. Sentado ao lado de Quintus em frente a Henrietta estava um jovem, mais ou menos da idade de Adela, que era o irmão mais novo de Honoria, Aurelius Paleólogo. Ele tinha uma aparência encantadora e uma língua loquaz. No entanto, ele era essencialmente o equivalente bizantino de Berengário antes de sua reencarnação. Um bêbado indolente e infantil que não tinha nenhuma habilidade de liderança. A única diferença entre ele e Berengário antes de ser presenteado com as memórias de Julian Weber era que Aurelius também era um grande libertino que transava com qualquer um que pudesse. Isso ficou imediatamente claro para Berengário, especialmente quando o menino começou a flertar com sua irmãzinha. Apesar de Berengário ainda não ter encontrado um noivo adequado para Henrietta, ele sabia em seu coração que Aurelius seria uma escolha terrível. Como tal, ele ficou de olho no menino e em suas ações. Se ele colocasse a mão em Henrietta ou qualquer uma de suas noivas, ele a removeria. Eventualmente, Quintus falou e iniciou uma conversa sobre comércio com Berengar. Como um administrador habilidoso, o homem era bastante astuto em questões de Estado, negócios e desenvolvimento. Como tal, ele estava bastante interessado no projeto que testemunhou sendo construído durante sua viagem de Trieste a Cufstein. Rei Berengário, peço desculpas se estou falando fora de hora, mas estou bastante curioso. Em minha jornada para sua capital, testemunhei algo peculiar,
Seus camponeses pareciam estar construindo alguma forma do enorme monte de Kufstein na Trieste. No topo deste monte, eles parecem estar aparafusando o aço no chão. Eu queria saber se você poderia me esclarecer para que propósito isso serve. Berengário sorriu ao ouvir esta observação. Os montes que Quintus era a ferrovia que estava em construção. Mesmo que Berengário explicasse como a ferrovia funcionava, os bizantinos não poderiam replicá-la, então ele decidiu ser para entreter a curiosidade de Quintus. Em primeiro lugar, permita-me corrigi-lo, esses não são camponeses, pois libertei as pessoas comuns da servidão. Eles são cidadãos do meu reino que recebem um salário digno por seu trabalho. Em segundo lugar, esses não são montes, mas a fundação de algo grandioso que, em poucos anos, permitirá um trânsito rápido em meu reino. As pessoas não apenas poderão viajar por toda a Áustria, Suíça e Boêmia, mas vários suprimentos também poderão ser transportados por todo o reino, incluindo armas e munições que garantirão reforços e reabastecimento. A guarda de fronteira estarão rapidamente disponíveis no caso de alguma forma de incursão estrangeira em minhas terras. O interesse de Quintus aumentou ainda mais ao ouvir isso. Inicialmente, ele pensou que a construção dos chamados montes era uma forma de homenagem aos ancestrais primitivos do povo austríaco. No entanto, agora que ele estava ciente de seu verdadeiro propósito, ele queria desesperadamente um para si. Como tal, ele perguntou sobre sua construção. Diga-me, Rei Berengário, é possível construir um desses dispositivos no Império? Se sim, quanto custaria? Honoria instantaneamente olhou para Berengário com curiosidade. Ela não sabia como ele reagiria a isso. Claro, Berengar recusou imediatamente a oferta. Ele estava mais do que feliz, elevando o Bizâncio à frente de seus rivais. Ainda assim, ele nunca os conduziria à era industrial como estava fazendo para a Alemanha. Peço desculpas, Quintus, mas a construção da ferrovia é um empreendimento enorme que requer um grau substancial de aço de alto carbono e equipamentos de fabricação avançados. Não posso vender as ferramentas e os recursos necessários para construir tal coisa para o Império. E além disso, a despesa que estou pagando para realizar esta iniciativa não é pequena, e simplesmente não seria lucrativo para mim ajudá-lo a construir um em seu vasto império. Enquanto Berengário e Quintus discutiam negócios, Aurelius estava ocupado flertando com Henrietta, o que não passou despercebido por Berengário ou suas mulheres. Aurelius exibia um sorriso encantador enquanto tentava conversar com a tímida princesa da Áustria. Então, seu nome é Henrietta. É um nome bonito. Diga-me, Henrietta, qual é o seu tipo de vinho favorito? Henrietta, que sempre foi tímida com estranhos, achou difícil falar na presença da família imperial do Império Bizantino. Como tal, ela murmurou baixinho uma frase que ninguém além dela poderia ouvir. Depois de dizer isso, o príncipe preguiçoso imediatamente pediu esclarecimentos sobre o que ela havia dito. Sinto muito, o que foi isso? Não consegui ouvir você. Em resposta, Henrietta levantou ligeiramente a voz, que ainda estava baixa, mas apenas o suficiente para Aurelius ouvir. Eu não bebo vinho. Depois de ouvir isso, um sorriso encantador apareceu no rosto do menino quando ele teve uma ideia que achou brilhante. Como tal, ele entregou sua xícara a Henrietta e encorajou-a a beber de seu cálice. Suas verdadeiras intenções estavam longe de ser generosas. Bem, há uma primeira vez para tudo. Aqui, tome um pouco do meu vinho. Devo dizer que estou gostando bastante das bebidas austríacas. Henrietta lutou para lidar com a situação que se apresentou a ela. Ela não gostava do sabor do vinho, e ela tinha visto a que o excesso de consumo da substância levava, especialmente em relação a Berengário e suas mulheres. Como tal, ela hesitou em aceitar a oferta do príncipe. No entanto, ela também sabia que seria rude recusar. Assim, ela lentamente estendeu as mãos para agarrar o cálice quando ouviu uma voz opressiva a chamá-la, imediatamente fazendo-a recuar. Henrietta, embora possa ser uma ocasião especial, você não me pediu permissão, seu rei, para saber se eu permitiria ou não que você bebesse vinho.
Aurelius imediatamente olhou para Berengário com intenção perversa em seus olhos, o que não passou despercebido pelo rei austríaco. Demorou um momento para Berengário adivinhar corretamente qual era o plano desse menino para sua irmã e, como tal, a ira dentro dele começou a ferver até o ponto de ruptura. Este canalha planejou embebedar sua preciosa irmãzinha e tirar vantagem dela. Berengar o teria alinhando na frente de um pelotão de fuzilamentos se ele não fosse um príncipe do Império Bizantino. O monarca austríaco não foi o único que percebeu a intenção do menino. Tanto Vetranis quanto sua esposa estavam olhando para o filho, tanto que a imperatriz falou pela primeira vez desde que se sentou à mesa de Berengário. Aurélio, comporte-se. O olhar de puro desdém que a mulher tinha pelo filho era algo que Berengário nunca tinha visto nos olhos de uma mãe antes, pelo menos não ao olhar para o filho. No momento em que Aurelius percebeu que sua trama havia sido revelada, ele imediatamente começou a defender suas ações, apesar de saber que a sua mãe havia percebido. Mãe, eu estava apenas oferecendo uma bebida para a menina. Como eu poderia saber que o rei Berengar era tão rigoroso com o consumo de vinho? O imperador Vetranis estava lutando para conter sua fúria. Se estivessem sentados à mesa de qualquer outro monarca, ele não se importaria se seu filho tivesse drogado uma princesa. No entanto, Berengar era diferente. O reino da Áustria era uma potência em ascensão rápida, capaz de dominar tanto a terra quanto o mar. Era apenas uma questão de tempo até que eles eclipsassem o Império Bizantino em termos de influência internacional. Irritar Berengário não era o mesmo que provocar um rei de outro reino. A própria ideia de que seu filho tentaria tão descaradamente tirar vantagem da linhagem de Berengário fez o imperador ferver de raiva e instintivamente querer implorar por perdão, pois sabia que Berengário era um homem cruel que fazia o que queria. A única razão pela qual Berengário não tinha feito algo drástico com o menino era que ele era irmão de Honoria. Sem Honoria ao seu lado, Berengário de fato teria executado o príncipe bizantino ou, pelo menos, removido um de seus membros. Ao fazer isso, uma guerra estouraria com o Império Bizantino. Felizmente para todos os envolvidos, Berengário foi forçado a acalmar sua ira e lidar com a situação de forma racional. Por fim, Berengário olhou para o menino com intenções assassinas. Ao fazê-lo, uma aura opressiva encheu o ar. Eventualmente, Berengar deu uma mordida em seu Jaeger Schnitzel antes de colocar o garfo na mesa de uma maneira aparentemente calma. Apesar de sua aparência externa, todos os presentes sabiam que Berengar estava longe de estar relaxado. Depois de engolir o Schnitzel com um gole de cerveja, Berengar finalmente quebrou o silêncio. Aurélio, se eu pegar você olhando para minha irmã, ou para qualquer uma das mulheres sob minha proteção com um olhar lascivo, vou castrá-lo e jogar sua masculinidade aos porcos. Este é seu único aviso. Teste minha paciência novamente, e veja o que acontece. Depois de dizer isso, Berengário começou a ignorar o menino e mais uma vez devorou sua refeição. O silêncio total prevalecia na sala. O único som que se ouvia era o de Berengário usando seus utensílios para cortar o pedaço de carne à sua frente. Como tal, o restante do banquete foi relativamente tranquilo, pois ninguém ousou provocar ainda mais ira do homem conhecido como Tirano de Aço. Tirania de Aço capítulo 373. Finalmente chegara o dia de Berengário se casar com uma de suas duas amantes e torná-la oficialmente sua noiva legítima. Como Linde era a segunda esposa na hierarquia do harém, ela seria a primeira a se casar. Depois que esse dia terminasse, Berengário teria uma semana para passar com sua nova noiva antes de partir para Constantinopla, onde se casaria com Honoria nos salões da lendária Hagia Sophia. Se não fosse pela importância que os bizantinos davam ao casamento de Honória, Berengário provavelmente teria se casado com Linde e Honória ao mesmo tempo. No entanto, por causa do pedido do imperador bizantino para que o casamento de sua filha fosse realizado na terra de seu nascimento, Berengar colocou o casamento de Linde em primeiro lugar e o de Honoria logo depois. Com isso em mente, ele teria hoje girado inteiramente em torno de Linde. Os convidados haviam chegado para ambas as noivas e, infelizmente para Linde, seus pais já haviam falecido há muito tempo. Como tal, ela de fato não tinha ninguém para acompanhá-la até o altar. Assim,
Berengar providenciou para que seu irmão Leutibert cuidasse dessa parte da cerimônia. Mais uma vez, Berengário estava vestido com seu luxuoso uniforme militar branco, totalmente decorado com as várias condecorações do exército que lhe havia concedido a si mesmo por seus esforços corajosos no campo de batalha enquanto estava no altar pela segunda vez em poucos meses. De pé ao lado dele estava ninguém menos que Ludolf, que não estava de bom humor. Ele não era fã da nova lei de poligamia de Berengário, mas Berengário havia citado uma justificativa bíblica sólida para tal coisa, principalmente citando o Antigo Testamento. Como tal, ele decidiu suportar as novas leis da Áustria e casar Berengário com suas outras esposas. Se o vestido de noiva de Adela foi considerado modesto em design, o vestido de noiva de Linde foi revelador, para dizer o mínimo. Linde trabalhou explicitamente com os alfaiates para desenhar seu vestido de uma maneira que mostrasse seus atributos superiores. Como tal, não havia mangas no vestido. Em vez disso, seu corpete foi cortado em estilo de decote em bico que enfatizava fortemente seu busto único e o impressionante grau de decote que ela exibia. A metade inferior do vestido era uma saia rodada plissada. Sua pele de alabastro praticamente brilhava quando a luz do sol entrava pelos vitrais e aparecia em sua entrada. Linde gastou muito esforço em seu cabelo, não estava em seu estilo usual. Em vez disso, suas longas madeixas loiras do morango foram enroladas artificialmente e jogadas para o lado como as de uma estrela do início do século XX da vida passada de Berengar. Berengar olhou para ela em silêncio, lutando para manter a mandíbula intacta enquanto bajulava a beleza elegante de sua amante de longa data. Ele nunca esperara que uma simples mudança no penteado mudasse tão completamente a imagem da mulher que havia tirado sua virgindade. Normalmente Linde era linda, mas de uma forma muito menos glamourosa do que parecia hoje. Era como se a visão de Berengário tivesse sido totalmente roubada, e a única coisa que ele podia ver era sua linda noiva caminhando pelo corredor. Desta vez, Eckhard foi dispensado de suas funções na Boêmia e foi autorizado a retornar a Kufstein para participar da cerimônia como padrinho de Berengar. O general vestia o uniforme padrão preto, branco e dourado que os generais austríacos agora usavam em ocasiões formais. Ele usava muitas das mesmas medalhas que Berengário havia concedido a si mesmo por suas ações em combate e, como tal, além das diferenças de cor, os uniformes eram bastante semelhantes. Afinal, o rei Berengar e o marechal Eckhard fizeram mais pelos esforços de guerra austríacos do que qualquer outro oficial de todo o exército. Quanto às damas de honra de Linde, elas incluíam Adele e Honoria, bem como a meia-irmã de Linde, Adelaide, que trabalhava como agente de campo na inteligência real austríaca. Ela se especializou em contra-espionagem e, portanto, passou a maior parte do tempo dentro das fronteiras da Áustria, caçando espiões de outras nações. O pai e a mãe de Berengário estavam sentados na primeira fila olhando para o segundo casamento do filho, com uma segunda esposa, quase 2 meses depois de se casar com a primeira. Havia um vislumbre de orgulho nos olhos de seu pai enquanto sua mãe o encarava com uma expressão feliz estampada em seu rosto. Se não fosse pela natureza vingativa de seu olhar, Berengário pensaria que ela aceitava totalmente seu estilo de vida polígamo. Curiosamente, os sentimentos de seus pais nesta vida espelhavam o que ele acreditava que os de sua vida passada teriam neste momento. Os 2 filhos de Berengar e Linde, Hans e Helga, estavam sentados na primeira fila enquanto observavam seu pai se casar com sua mãe com orgulho. Helga era muito jovem para saber o que estava acontecendo e não tinha o intelecto superior do irmão mais velho. Como tal, ela estava sorrindo enquanto permanecia quieta. Eventualmente, Linde alcançou o altar em frente a Berengar, onde Ludolf mais uma vez começou o discurso quase idêntico ao que ele havia dito nesta mesma catedral quase 2 meses antes. Caríssimos, estamos reunidos aqui hoje para unir este homem e esta mulher no sagrado matrimônio. Rei Berengar von Kufstein, você aceita esta mulher como sua esposa, para viverem juntos em sagrado matrimônio, para amá-la, honrá-la, confortá-la e mantê-la na saúde e na doença. Enquanto vocês 2 viverem.
Berengar sorriu e acenou com a cabeça em resposta a isso antes de dizer as palavras em sua mente. Eu faço. Ludolf então desviou o olhar para Linde quando começou a se dirigir a ela de uma maneira semelhante à que acabara de fazer com Berengar. Linde von Habsburg, você aceita este homem para ser seu marido, para viver juntos em sagrado matrimônio, amá-lo, honrá-lo, confortá-lo e mantê-lo na saúde e na doença, abandonando todos os outros, desde que como vocês dois viverão? Assim como Berengar o havia feito, Linde sorriu calorosamente e acenou com a cabeça antes de responder a pergunta. Eu faço. Ludolf então começou a falar mais uma vez quando se dirigiu ao noivo. Repita depois de mim eu, Berengar von Kufstein, tomo você, Linde von Habsburg, para ser minha legítima esposa, para ter e manter, deste dia em diante, para melhor, para pior, para mais rico, para mais pobre, na doença e na saúde, até a morte nos separe. Berengar imediatamente repetiu as palavras com articulação perfeita antes de Ludolf repetir uma frase semelhante a Linde, onde ela rapidamente respondeu com os seguintes votos. Eu, Linde von Habsburg, tomo você, Berengar von Kufstein, para ser meu esposo legítimo, para ter e manter, deste dia em diante, para melhor, para pior, para mais rico, para mais pobre, na doença e na saúde, até que a morte nos separe. Os anéis foram apresentados, onde Ludolf imediatamente pediu a Berengar para colocar um deles no dedo de Linde enquanto repetia o seguinte. Eu lhe dou este anel como símbolo e penhor de nossa fé constante e amor permanente. Depois de fazer isso, Linde seguiu o mesmo processo e repetiu a frase exata. Berengar e Linde então se deram as mãos com largos sorrisos em seus rostos. Depois de ver isso, Ludolf sorriu antes de declarar para todo o público ouvir. Pelo poder que me foi conferido pelas leis do Reino da Áustria, agora os declaro marido e mulher. Podem beijar a noiva. Depois de ouvir isso, Berengar agarrou o rosto impecável de Linde e enterrou seus lábios nos dela, deslizando sua língua em sua boca e girando ao redor dela enquanto o fazia. Depois de um beijo apaixonado, ele se separou dela enquanto segurava a sua mão, o jovem casal sorrindo enfaticamente enquanto se deliciava com os aplausos do público. Terminada a cerimônia, Berengar e sua segunda esposa voltaram ao palácio e seus convidados, onde mais uma vez participaram de uma recepção massiva. Como esposa principal e agora alta rainha da Áustria, Adela esteve presente durante todo o casamento. Surpreendentemente para os muitos espectadores, a alta rainha parecia aceitar toda a ocasião, embora Berengar estivesse prestando mais atenção a Linde do que a si mesma. No entanto, ele ainda prestou atenção à sua primeira esposa, ao fazê-lo criando uma atmosfera de que a poligamia era bastante saudável, apesar do que os pessimistas pudessem pregar. Berengar faltou ao baile com os pais na recepção por causa de Linde. Afinal, seus pais já haviam falecido. Em vez disso, ele valsou com ela por toda a duração. Depois de algum tempo empinando, Berengar e Linde sentaram-se à cabeceira da mesa onde se preparava a refeição. À sua direita estava Adela, enquanto Linde estava sentada à sua esquerda. Foi uma visão bastante peculiar para os convidados que estavam reunidos, já que a poligamia não era legal nas regiões de língua alemã há séculos. Apesar disso, Berengar havia mostrado a todos os tradicionalistas entre seus convidados que de fato não havia nada de perverso ou pecaminoso na ocasião. A maior reclamação do tradicionalista sobre toda a ocasião seria o vestido bastante revelador de Linde, já que era a única coisa que eles poderiam criticar remotamente. Além disso, a recepção do casamento foi tão tranquila quanto a anterior e, em pouco tempo, Berengar e Linde se viam sozinhos na cama, onde passaram o resto de suas horas de vigília fazendo amor mais uma vez. Uma conclusão perfeita para um dia perfeito. Tirania de Aço capítulo 374. Ao contrário da rotina habitual de Berengário, hoje, ele acordou muito mais tarde do que o normal. Na verdade, quando ele conseguiu abrir os olhos e olhar para o teto acima, já havia passado da tarde. Na noite anterior, ele se casou com a Linde como sua segunda esposa e, embora ela já estivesse grávida,
O jovem casal lutou desesperadamente contra a biologia para adicionar mais um filho à mistura. Em última análise, seus esforços foram inúteis. No entanto, resultou em uma experiência altamente prazerosa, da qual Berengar se lembraria pelo resto de sua vida. Ao contrário de Adela, cuja primeira vez foi tirada na noite de núpcias, Berengar e Linde estavam acostumados com o corpo um do outro há anos. Como tal, eles sabiam exatamente o que fazia um ao outro funcionar. Apesar de já ter dado à luz 2 filhos, Berengar nunca se cansou de fazer amor com a Linde, e a prova disso foi o número de vezes que gozou dentro dela na noite de núpcias. Esta manhã ele estava se sentindo não apenas cansado, mas fisicamente esgotado também. Quando ele finalmente mudou sua visão para onde Linde deveria estar dormindo, ele notou que ela não estava dentro de sua cama. Ela estava realmente em melhor forma do que ele. Ele mal podia acreditar nisso. No entanto, no momento seguinte, ele ouviu a porta se abrir e viu Linde, vestida apenas com um roupão de seda azul celeste, carregando um prato cheio de queijo e omelete de espinafre com bacon e linguiça. Berengar olhou para o prato com uma expressão faminta no rosto. Apesar de ter feito uma refeição enorme na noite anterior, ele estava praticamente morrendo de fome no momento. No entanto, pouco antes de cavar, ele percebeu que algo estava faltando e, como tal, Berengar instantaneamente fez a pergunta em sua mente: onde está o leite? Ao ouvir isso, Linde abriu um sorriso sensual em seus lábios imaculados, onde colocou a bandeja na cama antes de afrouxar o roupão para revelar seu busto substancial. Berengar notou imediatamente o colar que ela usava em seu pescoço gracioso. Como tal, Linde prostrou-se diante de Berengar enquanto lhe fazia um pedido indecente. Se o mestre desejar, ele pode beber do meu peito. Berengar honestamente não sabia o que dizer. Por alguma razão, Linde desenvolveu um fetiche por amamentação. Ele interiormente disse a si mesmo que não poderia ser culpado por tal comportamento, embora, na realidade, provavelmente fosse culpa dele. Depois de se submeter a ele como uma escrava de verdade, Berengar não recusou a oferta. Como tal, ele deitou-se na cama e arrastou sua esposa recém-casada em seu colo, onde começou a amamentar em seu farto seio enquanto comia da bandeja de comida que ela havia trazido para ele. No final da experiência, Berengar tinha um sorriso largo no rosto. Sabia que era um pouco pervertido, mas honestamente não se importava. Ele era um rei, e um rei poderia fazer o que bem entendesse, especialmente se eles tivessem o poder e a riqueza para apoiar suas ações. Terminada a refeição, Berengar levantou-se da cama, onde Linde lhe deu um beijo matinal. Ao fazê-lo, lentamente começou a se vestir. Como Berengar, ela estava muito exausta das atividades da noite anterior para sair para uma ronda matinal. Como tal, ela decidiu acalmar a tensão fazendo uma piada. Vai ser terrivelmente chato pelos próximos 9 meses, sem narguilé, sem álcool. O que você deve fazer? Berengar também começou a se vestir enquanto ria em resposta ao comentário de Linde. Eu não sei, talvez eu comece uma guerra. A guerra é sempre divertida. Linde não pareceu achar a piada engraçada. Na verdade, ela estava praticamente carrancuda para Berengar quando ele disse isso. Em vez de rir, ela imediatamente envolveu os braços ao redor dele e segurou a cabeça com força contra o peito nu dele antes de revelar seus pensamentos sobre o assunto. Não brinque assim. Estou sempre preocupado quando você marcha para a guerra. Não consigo imaginar o que faria se algo acontecesse com você. Berengar imediatamente beijou a testa da garota enquanto a abraçava de volta. Ao fazê-lo, ele sorriu antes de responder às reivindicações dela. Você não precisa se preocupar tanto. Os tempos mudaram. Agora estamos entrando em uma nova era da indústria e, com ela, máquinas além de seus sonhos mais loucos passarão a existir. Durante esses próximos anos de paz, eu criarei armas tão avançadas que, mesmo que meus inimigos sejam 10 para 1, meu exército será capaz de matá-los como o mínimo de esforço. Quando os cruzados chegarem às nossas fronteiras, teremos um exército como este mundo nunca viu antes.
Vamos varrer sem esforço a Igreja Católica e usar a cruzada como uma desculpa para conquistar os reinos alemães e unir nosso povo em um único e coeso império sob nossa dinastia. Em resposta a isso, Linde riu levemente. Ela ficou impressionada com o nível de ambição de Berengário. Ela cresceu cercada de homens ambiciosos como seu pai. No entanto, as aspirações de Berengário se elevavam acima de todas e, ao contrário dos outros, ele tinha os meios para alcançá-las. Se ela não tivesse tentado drogar Berengário precipitadamente na noite em que eles se viram pela primeira vez, ela se perguntou que destino cruel ela teria seguido. Ela provavelmente estaria morta como seu pai e Lambert. Em sua mente, mesmo que não terminasse do jeito que ela havia planejado, foi a decisão mais excelente que ela já tomou em toda a sua vida. Depois de garantir a Linde que ele ficaria bem, o casal desceu as escadas, onde Adela e Honoria os esperavam. Adela tinha uma expressão presunçosa no rosto enquanto Honoria fazia beicinho. Ela estava incrivelmente com inveja de Linde por ter seu casamento primeiro. Percebendo que ela estava de mau humor, Berengar se aproximou da jovem princesa pelo leste e ergueu no ar antes de beijá-la. Depois de fazer isso, ele a colocou de volta no chão, batendo em seu traseiro. Ao fazê-lo, Honoria começou a corar de vergonha. No entanto, ela não gostou do tratamento e, como tal, manteve a boca fechada em vez de repreender Berengar por suas ações. Vendo que ele a animara, Berengário decidiu aliviar ainda mais o clima com uma piada. Você é a próxima, princesa. Honoria soube imediatamente a que se referia, e não era simplesmente ao casamento. Como tal, ela desviou o olhar de Berengário e mordeu levemente o lábio. Ela estava ansiosa por sua noite de núpcias, onde estaria sozinha com Berengar, assim como Adela e Linde estiveram na noite deles. Depois de entreter um pouco as meninas, Berengário voltou ao escritório, onde viu um dossiê à sua espera sobre a secretária. O arquivo continha informações sobre a construção de 2 protótipos de armas com base nos projetos de revólveres que ele havia enviado a Louis. Um revólver de serviço 1422 de tamanho normal e um revólver de agência 1422 de ponta arrebitada foram criados. Os documentos listavam que as armas haviam passado por um teste básico de funcionamento e seriam submetidas a novos testes pelo Departamento de Defesa, assim como os cartuchos para os quais foram acondicionados. Isso trouxe um sorriso ao rosto de Berengário. Apesar do fato de que as pistolas raramente eram usadas em combate, pelo menos em comparação com outras armas, eram excelentes armas de defesa pessoal para oficiais e tropas de retaguarda. Como tal, ele esperava continuar testando essas armas. Depois de ver que os testes de armas estavam indo bem, Berengário consultou seus outros documentos para encontrar o relatório do andamento da construção das novas peças de artilharia. Com sua atual taxa de produção, o Exército Real Austríaco poderia lançar uma nova peça cada semana. Quanto às munições que utilizavam, podiam produzir um bom número de projéteis. Parece que ele seria capaz de substituir a maioria, se não todos, de seus atuais canhões de campo de 1417-12 ELB no momento em que a cruzada chegasse, deixando a pátria em boas mãos. As unidades que recebessem a primeira dessas novas peças de artilharia seriam as baterias com mais experiência em combate. Enquanto Berengário examinava os vários documentos em sua mesa, um sorriso satisfeito apareceu em seu rosto. As coisas estavam progredindo sem problemas. O arsenal de Kufstein estaria totalmente equipado com um maquinário mais novo em questão de meses. Com ela, Berengar passaria a utilizar motores a vapor para auxiliar na industrialização de suas outras indústrias. Ao ver isso, Berengário recostou-se e relaxou em sua poltrona reclinável enquanto pensava em quão longe havia chegado nesses últimos 5 anos. Nos próximos 5 anos, a Terra sob seu governo passaria por uma grande mudança e se tornaria a maior potência do mundo. Ele começou a se perguntar quanto tempo levaria para industrializar totalmente a pátria depois que suas guerras de unificação terminassem. Verdadeiramente, seu trabalho nunca foi concluído. Como tal, ele saiu de seu torpor e começou a examinar a papelada que havia se empilhado sobre sua mesa.
Ele abriu sua caneta tinteira e começou a cantar seu nome nos documentos com um sorriso no rosto. Ao fazer isso, ele não pôde deixar de expressar seus pensamentos em voz alta. Apenas mais um dia no paraíso. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.